Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A você, meus amados irmãos e irmãs que têm nos acompanhado sempre em nossos vídeos, nossas mensagens, e ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse se inscrevendo, estivesse aí compartilhando essa mensagem para grupos, para familiares, pessoas que querem ter um conhecimento melhor do Evangelho, da Palavra do Senhor. Convido você também a tocar esse sininho para que estivesse, toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse recebendo essa nova notificação e estivesse assim também aí compartilhando aí com seus amigos. Quero estar trazendo nessa oportunidade uma palavra de conscientização, meus queridos irmãos e irmãs, para nossas vidas. Nesse dia Deus me trouxe no coração essa palavra acerca da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é um dos livros mais atual, um livro mais lido, mais vendido, mas o menos praticado na vida de muitas pessoas e principalmente na vida dos cristãos. E por esse livro, ele ser um livro tão atual, nós vemos que grandes homens, conhecedores, né, da palavra, estão colocando esse livro como um livro relativo. O incrível é que não são pessoas incrédulas, não são pessoas que não têm conhecimento de Cristo, mas aqueles que eram para defender essa palavra estão colocando esse livro como um livro relativo. Temos visto hoje aí nas redes sociais homens que querem mudar alguns versículos bíblicos para poder encaixar grupos de pessoas dentro das igrejas. Então, é um livro que ele tem se tornado de uma forma relativa, não é para pessoas ignorantes por falta de conhecimento, mas são para pessoas que têm um grande conhecimento, é que ela tem se tornado relativa, que as pessoas estão discutindo os seus conceitos, as suas linhas que o nosso Deus deixou. A Bíblia, eu falei algumas mensagens minhas, em que a Bíblia ela fala na linguagem de Deus para nós, irmãos. Então, como é que eu posso mudar a linguagem que foi direcionada de Deus para nossas vidas? E nós vemos homens, né, desse nível, conhecedor, inteligente, mas que quer mudar a Bíblia para trazer um certo conforto para ministérios. E eu queria estar tendo a palavra de conscientização, e eu queria estar falando sobre a importância da Bíblia na vida do cristão hoje, irmãos. Queria estar lendo um texto que ele fala até acerca de uma discussão de um grupo com Cristo, os saduceus, lá em Mateus capítulo 22, essa discussão se inicia no versículo 23, onde vai chegar no versículo que eu quero trazer para os irmãos. Diz assim, Mateus 22, versículo 23, os saduceus discutindo com Cristo acerca da ressurreição. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição dos 7, na ressurreição, qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Que Deus te abençoe nessa palavra. Eu quero me ater no versículo 29, que respondeu Jesus, errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Um dos maiores problemas que nós temos enfrentado hoje em nosso cristianismo, no meio das lideranças, irmãos, não são falta de obreiros incapacitados, mas é a falta de obreiros com esse poder de Deus nas suas vidas. O fato de conhecer a Escritura, muitas vezes, muitos homens, nós vemos hoje em grandes colégios teológicos, em grandes homens que têm seus ensinos, tem os seus, carregam de uma forma orgulhosa os seus anéis no dedo, as suas paredes cheias de diplomas,
mas não tem o poder de Deus. O maior problema que existe hoje não é o fato só de não conhecer a Escritura, mas o fato de duas coisas: não viver a Escritura e não conhecer o poder de Deus. Que muitos conhecem bem a Escritura, muitos conhecem bem a Bíblia, dão ensinos fabulosos acerca da Bíblia, teológicos fantásticos, ensinos teológicos fantásticos, mas não conhecem o poder do nosso Deus. Essa é a grande dificuldade. Eu queria estar trazendo isso para o coração dos irmãos, que o Espírito me trouxe no decorrer desse dia para a minha vida, e queria compartilhar com você, para que você possa, assim, o Espírito Santo trazer uma palavra de conscientização para você, acerca dessa importância da Bíblia na vida do cristão hoje. Eu creio que em todos os séculos, em todas as décadas, em todos os tempos em que o cristianismo atravessou, ele passou, essa Bíblia sempre foi importante. Essa palavra sempre foi importante. Mas hoje, mais do que nunca, pelo fato dela estar se tornando esse livro, como eu disse no início, relativo, onde nós não vemos pessoas ignorantes por falta de conhecimento, por falta de letra, mas são as pessoas letradas, as pessoas inteligentíssimas, os grandes teólogos, os grandes escritores. Esses homens, essas mulheres é que querem mudar o conteúdo verdadeiro dessa palavra do Senhor. Eu queria estar tendo para você esse assunto e baseado nesse versículo: errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Nós vemos nesse texto acerca do Saduceus, que era um grupo, e esse grupo, eles chegam para Cristo, eles sabiam, eles não acreditavam em ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na existência de anjos. O que eles queriam é ver onde Cristo ia chegar. Porque lá no livro de Deuteronômio, Deuteronômio 25, versículo 5, fala acerca da lei do levirato, né? A lei livre, que fala justamente sobre isso. E eles viviam baseado na lei. Esses homens viviam baseado na lei. Então eram observadores da lei. Então eles queriam ver se Cristo ia ferir a lei que já tinha sido pronunciada lá no livro de Deuteronômio, onde fala justamente isso: se o marido falecesse e ela tivesse irmãos, o cunhado se casaria e lhe daria descendência, lhe daria filhos. Então eles queriam ver onde Cristo iria chegar. Mas Cristo, ele traz uma palavra, quando eles entram no contexto de saindo fora do mundo físico, e eles entram justamente no campo em que Cristo ele sempre foi mestre, tanto no mundo físico como no espiritual. Eles vão justamente no campo onde queriam pegar Cristo, que era no mundo espiritual. Se lá nos céus, se aqui na terra, se ela se casou com os 7 irmãos, qual deles ela vai ser esposa lá nos céus? E Cristo traz uma palavra e diz: lá não se casam e nem se dêem casamento. Então ele traz uma palavra para eles, porque lá todos seriam como anjos adorando ao Senhor. E eles não tinham como discutir, como eles não podiam concordar, mas também então levar uma discussão. Primeiro que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e não acreditavam na existência de anjos. E Cristo traz essa palavra no versículo 22, no versículo 29, dizendo para eles: errais não conhecendo a Escritura. Homens que eram letrados, homens que eram mestres, eles é que assumiam as posições de sumos sacerdotes, os saduceus. Eram os escolhidos a dedos para ser os sacerdotes, os sumos sacerdotes na ocasião. Mas homens ignorantes no conhecimento acerca do poder de Deus. Conheciam até a letra, porque citaram para Cristo o livro de Deuteronômio, a lei de Deuteronômio, mas eles não conheciam o poder do nosso Deus. E nós vivemos hoje numa época completamente parecida, meus irmãos. Parecida. Onde homens letrados conhecem muito bem, mas não têm esse poder de Deus. Então eu queria nesse sermão falar para os irmãos sobre essa importância da Bíblia na vida do cristão hoje, nas nossas vidas, irmãos, a importância dela. Falar sobre a importância da Bíblia para o cristão é dissertar sobre o óbvio, é fazer um discurso absurdo.
Pois é dever de todo cristão não somente estudar a Bíblia, mas, acima de tudo, amá-la. Então é algo, irmãos, que não precisava discutir, não precisava falar sobre um assunto desse. Na medida em que eu me converto, em que eu aceito a Cristo como Salvador, em que eu aceito esse livro como regra e prática de fé para a minha vida, eu não precisava, irmãos, discutir. É um discurso que seria, como disse, um absurdo, pois é o dever de todo cristão não somente estudar a Bíblia, mas, acima de tudo, amá-la, irmãos, amar essa palavra do Senhor. E quando aqui fala em amá-la, é amar o que está escrito, é viver o que está escrito. Você é uma pessoa que, se você tem um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, você é casado, tem uma esposa, um esposo, em que se amam, não são fiéis, não conservam cada um aquilo que cada um gosta. É a mesma coisa, se eu amo a palavra, eu vou viver aquilo que eu vou agradar a palavra do Senhor que ela me ensina. Então, se esses homens que querem mudar hoje a palavra, que estão se tornando, fazendo um livro relativo, um relativismo, discutindo acerca da sua veracidade, esses homens não amam a palavra. E o mais absurdo em que nós vemos são centenas e muitas vezes milhares de pessoas em volta desses homens, assentadas em torno deles, ouvindo essas heresias em que eles têm praticado e têm ensinado para essas pessoas. Então a Bíblia não é uma espécie de livro de receitas de celestialidade, meus irmãos. A Bíblia, muitas pessoas, nós estamos vendo um cristianismo hoje que parece que a Bíblia ela é uma receita de um livro de celestialidades. E ela não é, irmãos. A Bíblia não é uma espécie de livro de receitas de celestialidade, não. Ela é um manual de conduta do cristão. E deve nortear, irmãos, ela deve nortear as nossas vidas, nortear os nossos sonhos. A Bíblia que ela veio para nos nortear, nos dar um norte acerca das nossas vidas e acerca dos nossos sonhos, dos nossos planos, daquilo que nós queremos alcançar para nossas vidas. A Bíblia, ela é incrível. Spurgeon usa uma frase incrível, irmãos. Ele diz o seguinte: a Bíblia, ela fala no tom de voz do próprio Deus. Esse princípio divino precisa ser bem claro em nossa vivência cristã, irmãos. Não somos uma comunidade vivendo sob suas próprias regras, mas uma comunidade de Deus vivendo sobre as regras de Deus através da Bíblia. Isso é muito importante em nossas vidas. Nós que queremos ser um cristão autêntico, você quer ser uma cristã autêntica em Cristo Jesus? Essa frase é importante. Primeira frase do Spurgeon, em que ele diz que a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. Você lê isso, irmãos, é uma verdade muito grande. E outra coisa é que esse princípio divino precisa ser claro em nossa vivência cristã. Não somos uma comunidade vivendo sob suas próprias regras, mas uma comunidade de Deus vivendo sobre as regras de Deus através da Bíblia. Guarde isso no teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. O teólogo Karl Barth dizia o seguinte: Deus se revela de 3 formas. Conserve isso no teu coração. Karl Barth, um grande teólogo, diz isso. Deus se revela de 3 formas. Primeira, de forma suprema em Cristo Jesus. Segundo, de forma geral pela Bíblia. E terceira, de forma direta através da pregação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Essas são as 3 formas supremas em que essa Bíblia, essa palavra que Deus se revela, melhor dizendo, em nós através da Bíblia. Sem a Bíblia, irmãos, não há cristianismo. Sem a Bíblia não há cristianismo genuíno. Não tente tornar a Bíblia importante, diz um homem inteligentíssimo.
Comprei atualmente, há alguns dias, até alguns tempos atrás, um livro dele. Gostei muito do seu livro. Alguns questionaram algumas coisas, mas eu não fui para questionar. Quando eu pego um livro, eu pego para aprender algo com ele acerca do escritor, e quando eu vejo que é um homem de Deus, como Dietrich Bonhoeffer, como Spurgeon, como outros homens de Deus, eu vejo que quando me aproximo desses livros, da Bíblia, a gente se aproxima de uma forma como para crescimento espiritual, para conhecimento de Deus. Mas quando te pega esse livro para experiência, não para a gente poder fazer críticas. E vejo pessoas que fizeram algumas críticas acerca desse livro, até que do Dietrich Bonhoeffer, mas um homem inteligentíssimo. O que ele escreveu, poucas coisas você pode questionar, porque o que traz maior é o crescimento espiritual para você. É o conhecimento desse homem que Deus levou a escrever aquilo que ele foi apresentado pelo Espírito Santo. E Dietrich Bonhoeffer disse uma frase importante: não tente tornar a Bíblia importante. Ela já é importante em si mesma. Uma pessoa que tem uma frase dessa e outras que você vê do Dietrich Bonhoeffer, você vê que esse homem é um homem de Deus, instruído por Deus. O livro que ele escreveu. Então, por que a Bíblia, irmãos, ela continua sendo tão importante para o cristão hoje? Nós precisamos entender isso, por que ela continua sendo tão importante para o cristão hoje, em nossos dias, nesse século dessa autotecnologia, nesse chamado olhar digital, onde você entra no Google, você encontra tudo pronto. E nós vemos hoje os grandes pregadores de Google, onde não vão mais para a Bíblia, não vão mais para a fonte. Eu sempre coloco esses pregadores como essas pessoas que gostam de comprar as joias prontas, mas não entendem o valor que tem do sacrifício em que aquele homem, aquele garimpeiro teve para encontrar aquela grande pepita. Você imagina aquele homem garimpando, trabalhando numa mina, meses e meses, quem sabe anos e anos, de repente, na última picaretada do dia, cansado, fadigado, já não aguentando mais nada, e ele encontra aquela grande pepita. Imagina a alegria daquele homem. É muito diferente de uma pessoa que tem dinheiro, que tem posição, chegar numa relojaria e comprar um anel de brilhante, que seja um colar ou o que for. Aquele homem teve muito mais prazer de ter encontrado após um esforço de muito tempo na sua vida. A mesma coisa é a Bíblia, meus irmãos. A mesma coisa é essa palavra de Deus. É muito melhor nós garimparmos com nossos esforços, com o Espírito Santo em nossas vidas, do que estar buscando mensagens prontas, estudos prontos em Google. O Google ele é muito bom, muito informativo, mas nós temos um instrutor que está sempre ao lado, sempre nessa palavra, nunca nos abandona. Ele vai te levar na fonte para você pegar o que é melhor. Não o que já foi mastigado, já foi apresentado, vai te dar o melhor para você, para a sua vida. Então, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e não nossas frases feitas. Porque ela continua sendo importante? Porque ela é a palavra de Deus e não frases prontas. Vivemos numa época de distância do autoconceito de Deus. Sem a Bíblia, nosso desespero eclesiástico vai inventar outras palavras para substituírem a palavra. Sabia disso? Nós vivemos nessa época de distância do autoconceito de Deus. Estão muito longe, irmãos, do conceito de Deus. Sem a Bíblia, o nosso desespero eclesiástico. A palavra eclésia, eclesiástico, vem de igreja, de conhecimento, de se aproximar dos ensinos de Cristo. E aí vai começar a inventar outras palavras para substituírem a palavra que é a palavra de Deus. É o que nós temos visto hoje. Nós temos visto. Principalmente, como eu disse no início, o relativismo. O relativismo ele é a morte das verdades fundamentais. Quando a Bíblia ela é soberana em nossa ideologia, o relativismo ele morre.
Então que a Bíblia ela possa ser importante, irmãos. Que a Bíblia possa ser soberana na sua vida. E aí esse relativismo, ele vai morrer. Porque você não vai estar questionando. Você não vai estar fazendo questionamento acerca dos ensinos da palavra do Senhor. Nenhuma ideia humana, por mais certa e bela que seja, é mais perfeita do que a Bíblia. A autoridade da Bíblia não provém da capacidade de seus autores humanos, mas do caráter de seu autor divino. Isso é muito importante nós sabermos disso. Segunda coisa, porque a Bíblia nos aponta o caminho e não uma série de atalhos. A Bíblia não te mostra nenhum atalho. A Bíblia não te mostra os caminhos, ela te mostra o caminho. Portanto, o salmista diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, não luz para os meus caminhos. Ele fala, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Então a Bíblia não te apresenta caminhos, não te apresenta atalhos, ela te apresenta o caminho. Então nós vivemos num tempo de confusão. Tempo onde carecemos do resgate da Bíblia como lâmpada para os pés. Vivemos nesse tempo, irmão, de confusão. E um tempo onde nós carecemos, irmãos, urgentemente, que as igrejas retornem às escolas bíblicas dominicais, que as igrejas retornem a ensinar a Bíblia, a ensinar a palavra, aquilo que Cristo deixou, que Deus deixou para o nosso ensino. Então é necessário que nós retornemos, começamos a resgatar a Bíblia como lâmpada para os nossos pés. A pessoa central da Bíblia, ela é Cristo. Que ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, João 14:6. Portanto, uma espiritualidade sem Bíblia será automaticamente uma espiritualidade sem Cristo. Da mesma forma, como nós vamos até o berço tão somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar a Cristo. Frase de Martinho Lutero, um homem que mudou a história do cristianismo. Da mesma forma que vamos até o berço tão somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar Cristo. Será que temos feito isso? Será que nossos grandes teólogos, grandes professores, preparados nos seus melhores colégios de faculdade teológicas, eles têm se aproximado da Bíblia com essa reverência, com esse respeito, com esse amor, com esse carinho, com esse desejo de conhecimento? Terceiro lugar e último, porque a Bíblia, ela exalta a Deus e não as placas das igrejas. Olha que coisa importante, a Bíblia, ela exalta a Deus e não as placas das igrejas. No século da exaltação dos semideuses e da infecção dos denominacionálatras, a Bíblia nos ensina o caminho do retorno. Qual é? Arrependimento. Nós vemos hoje esses chamados semideuses, os denominacionálatras. Esses denominacionálatras são pessoas que adoram suas denominações, são mais fiéis às suas denominações do que fiéis às Escrituras. Se a denominação fala uma coisa e a Bíblia fala outra, fica com a denominação denominacionalatra. Está idolatrando a sua denominação. Então nós vemos que o caminho de retorno é o arrependimento. É o arrependimento. Por melhor que seja a igreja, entende bem isso, ela não é autoridade suprema. Por melhor que seja a igreja, ou colocando numa palavra mais atual, por melhor que seja a denominação, ela não é a palavra de autoridade suprema, mas a Bíblia o é. A Bíblia, ela é a palavra de autoridade suprema em nossas vidas e em qualquer denominação que prega o evangelho genuíno. A palavra de Deus está acima da igreja, acima da denominação. Thomas Cranmer,
ele disse o seguinte: esse princípio fundamental não pode ser esquecido, negligenciado ou preterido. Não pode ser esquecido, irmãos. Deus é Senhor absoluto, o resto é apenas pó. Salmo 103, versículo 14. Outra pergunta que nós deixamos: por que a Bíblia mostra ao homem seu verdadeiro estado pecador? Por isso que ela é importante nesses dias atuais. Porque ela mostra ao homem o seu verdadeiro estado pecador. Será que não é por causa disso que alguns querem mudar alguns textos bíblicos, irmãos? Será que nós paramos para analisar? Será que é porque ela incomoda, ela mexe? Será que ela vai em confronto justamente com o nosso caráter, com a nossa moral? Porque ela veio para mostrar ao homem o verdadeiro estado pecador dele. E quando a gente confronta com isso, ou nós mudamos, ou nós abandonamos. E o que nós vemos é que as pessoas não querem mudar e não querem abandonar. Então faz o que? É mais fácil, pela sua inteligência, mudar o texto bíblico, tirar ele de linha, colocar outra palavra mais suave. Será que não é isso que tem acontecido hoje, nos nossos dias? Diante da Bíblia, nenhum homem é super. Somos todos servos. Nenhum homem é super. Bispo, apóstolo, seja quem for, irmãos. Missionário, missionária, apóstola, nenhum é super. Todos somos servos, ao mesmo nível de visão do nosso Deus, irmãos. Prontos para servir ao Senhor, que é um prazer gratificante ser servo do nosso Deus maravilhoso. Há dois temas dominantes na Bíblia. Um é a narrativa da sedução do homem pelo pecado. O outro é a salvação do homem por Cristo. Diz um grande escritor, Barton Babbage, que disse isso. É muito importante isso. A Bíblia forma o caráter com base no caráter de Cristo. Será que não é por isso também que os homens querem mudar? Não querem ter o caráter de Cristo? A Bíblia forma nosso caráter com base no caráter de Cristo. Fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, 22 ao 23. Quando o homem instruído pela Bíblia admite seu estado, que é pecador, então, pela Bíblia, ele recebe o abraço de Cristo, que veio para libertá-lo dessas obras malignas, dessas obras carnais. Um grande homem de Deus, John Wesley, disse uma frase importante: quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele escreveu em um livro: ó, dá-me esse livro a qualquer preço, dá-me o livro de Deus. John Wesley, um grande transformador na sua era, na sua época. E a conclusão que essa palavra nos ensina, meus irmãos, que a Bíblia ela é importante para os cristãos no dia de hoje. Sem a Bíblia, o cristianismo é apenas uma religiosidade vazia. Mas quando desenvolvemos nossa fé com base nas Escrituras, então somos livres. Se quisermos viver vidas dignas do nome de cristãos, então não podemos viver sem respirar o ar abençoado da palavra de Deus. A qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é a erudição, mas sim rendição. Não perícia, mas disposição de ser guiado pelo Espírito de Deus, diz Martin Wesley. Muito importante isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te fortaleça e te dê a graça sobre a sua vida. E que essa palavra seja uma palavra viva, eficaz, santa e verdadeira, não somente no teu conhecimento, mas no teu coração, para transformação de vida. Que Deus te abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Fique com Deus.